Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Vamos chegando aqui. Cá estamos. Cá estamos para o nosso ITK Comenta, que é um quadro que nós fazemos semanalmente às terças-feiras, onde nós batemos um papo, respondemos algumas perguntas, falamos sobre temas diversos, então não há um tema específico aqui no ITK Comenta, né, para aqueles que estão chegando pela primeira vez. São perguntas que podem ser enviadas nas caixas de perguntas, ou às vezes aqui também pelos comentários, né? A gente dá preferência para as perguntas na caixa de perguntas, mas caso, né, haja tempo, seja possível, a gente também responde por aqui. Boa tarde, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Nossa, tá muito alto. Boa noite, querido. Boa noite, querido. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos esperar o outro menino? Esperar o menino, que o menino é o detentor das perguntas. Sem ele a gente não faz nada. E ele nós ficamos aqui. Ficamos aqui recepcionando as pessoas. Então, as pessoas, enquanto elas chegam, né, vão se aconchegando no sofá, na cadeira. O menino chegou. Boa noite. Nossa, Boa noite. nem parece que ele está na mesma cidade que eu. Eu tô toda de cachemir, toda morrendo de frio, o menino tá de camiseta. Muito bom. Deixa eu pegar as perguntas. Calma aí. Estou vivendo com uma gangorra emocional constante e com isso a saúde física dá um alerta. Como sair? O nosso emocional ele está extremamente ligado ao nosso corpo físico, né? Isso é muito interessante. A gangorra emocional, o primeiro ponto é você entender o que causa essa gangorra. Estava agora com esse último cliente, antes de entrar aqui, falando justamente sobre como a vida é esse movimento, né? A gente às vezes está em cima, às vezes está embaixo e faz parte. Vocês já ouviram a gente falar isso aqui várias vezes, que não existe ninguém que esteja 100% do tempo no topo, lá em cima, alegre, feliz, contente, satisfeito. Faz parte, os altos e baixos. Agora, o que causa um desequilíbrio que essa gangorra, ou de repente ela tá muito ágil, né, desses altos e baixos, tendo picos muito, muito rápidos, a ponto de causar um desequilíbrio na sua saúde física. O que eu sinto é que, claro, esse alerta da saúde física, ele na verdade é um alerta para você olhar para essa parte emocional, né? E aí vou colocar um ponto aqui que a gente já falou também em outros contextos, mas não espere essa questão da saúde física para ser olhada só com o lado emocional, né? Se a saúde física ela está gritando, olhe também por o lado da saúde física com médicos, né? O lado emocional sim pode estar ligado, pode ter uma consequência, mas precisa ser cuidado como um todo. Então cuide do emocional, mas cuide também do seu físico. Muito bom. As nossas respostas aqui nesse contexto, elas são genéricas, porque a gente não entende profundamente qual é a sua demanda, né? Isso seria um bom tema para terapia. Mas é importante que você reconheça o que é que está pegando, né? Então, o que é que me leva para esse lugar, né, dessa gangorra, e tem um reflexo aqui na minha saúde física, então, o que é que está pegando? E como sair disso, né?
Se tem algo pegando na nossa vida e a gente não consegue sair desse lugar, é porque o que nós estamos fazendo é diferente do que a gente deveria fazer. Nós estamos fazendo algo diferente daquilo que a gente deveria fazer. Só que muitas vezes a gente não tem a clareza do que é este algo que eu deveria fazer. Então, este é o ponto a ser trabalhado no movimento de autoconhecimento, né? O que é que eu venho fazendo que me coloca nesse lugar e o que é que eu preciso mudar na minha vida para que isso me tire desse lugar? Se eu já sei o que eu preciso mudar, mas ainda não faço, é o que é que me impede de fazer. Se eu ainda não sei, eu preciso compreender o que é que eu preciso fazer, eu preciso entender esse movimento. E se eu ainda não entendo o que está pegando, né, de onde vem esse emaranhamento, eu tenho que olhar para o passo atrás, né, o que é que está enroscando, qual é o movimento. Então a gente precisa, se você estivesse aqui pessoalmente conosco no movimento individual, a gente entenderia ou procuraria entender em que lugar que você está. Né? Se você já tem consciência do que te leva para essa gangorra, para esse movimento, se você já sabe o que é que você precisa fazer, mas não consegue, ou se você ainda não sabe o que é que você precisa fazer. Então é só uma linha geral aqui para que a gente possa te dar de alguma forma uma reflexão. É porque fica muito genérico, né, para a gente responder algo aqui, mas eu te convidaria a parar um pouquinho no balanço dessa gangorra, enquanto essa gangorra está balançando, para um pouquinho e pensa de que lado eu me sinto melhor, de que lado eu me sinto mais ameaçada, onde eu quero que essa gangorra pare, para cá ou para lá? Ou é possível essa gangorra ficar no meio? Então, a pergunta mestre aqui seria: o que eu quero? O que eu quero aqui? O que eu preciso aqui? E lembrando que muitas vezes o que você quer é diferente do que você precisa, né? E você, algumas vezes, e com muita frequência, você precisa abrir mão do que você quer e fazer o que você precisa. Porque a vida de gente grande é assim. A gente faz o que precisa fazer e não o que a gente quer. Às vezes, quando a gente faz o que a gente precisa fazer, com o tempo que a gente faz o que precisa fazer, acaba que a gente recebe o que a gente quer, né? Ou o que a gente precisa se torna tão suficiente, tão adequado, satisfatório, que se torna o que a gente quer. Mas no balancinho da sua gangorra, traga essa reflexão: o que eu preciso fazer aqui, enquanto essa gangorra balança de um lado para o outro. E aí haja, mas cuide disso rápido, porque ontem eu dei aula para a turma do Extraordinariamente e o tema que eu falei ontem foi exatamente isso, sobre como as nossas emoções, as nossas visualizações, a nossa imaginação afeta imediatamente o nosso corpo físico. As respostas fisiológicas são muito imediatas. E é impressionante como o nosso corpo físico responde rápido, né? Então, enquanto você está na sua gangorrinha e está tranquila ainda com poucas respostas fisiológicas que não estão te impedindo de seguir com a vida, faça essa reflexão. O que eu preciso fazer aqui? E faça, enquanto seu corpo ainda te permite. Ansiedade é um sentimento ou um sintoma? Eu. Isso aqui não é nenhuma teoria, tá? Isso aqui é a minha visão e forma de encarar. Sentimento, eu gosto de olhar sempre para medo, tristeza, raiva e alegria. Por quê? Ansiedade, se eu for te responder literalmente sua pergunta, é um sentimento. Sim, você sente ansiedade, você se sente ansioso. Agora, por que eu também encaro como um sintoma? Porque geralmente quando eu estou sentindo ansiedade, eu estou sentindo alguma coisa no meu corpo, palpitação, tem alguma coisa que me faz reconhecer que isso é ansiedade. Desculpa. Então, eu pressuponho que a ansiedade ela é sim um sintoma, mas não deixa de ser um sentimento. Agora, geralmente o que está acompanhado dessa ansiedade? Um desses 4 sentimentos básicos. E por isso que eu gosto de sentimento olhar como
Medo, tristeza, raiva e alegria. E geralmente, quando eu me sinto ansioso, ou porque eu estou muito alegre, muito empolgado com alguma coisa, ou porque eu estou com medo de alguma coisa que pode vir a acontecer, ou porque eu estou triste com aquilo que aconteceu e angustiado e não consigo sair daquele estado, isso me gera uma ansiedade. Então, junto dessa ansiedade, geralmente está acompanhado um desses 4 sentimentos básicos. Por isso que eu prefiro caracterizar a ansiedade não como um sentimento, apesar de sim sentirmos ansiedade, mas muito mais como um sintoma. Mas isso sou eu, não estou falando de nenhuma teoria disso aqui. Muito bom. Eu olho para a ansiedade como duas coisas. As duas coisas que você trouxe são possíveis. A ansiedade, ela pode ser olhada como um sentimento, né? Que por trás do sentimento, por trás da ansiedade, há o sentimento básico do medo, né? Medo do quê? Qual é o movimento? Então a gente pode olhar para a ansiedade como um sentimento, mas também a gente pode olhar para a ansiedade como um sintoma. Por exemplo, se a pessoa ela tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade, por exemplo, quais são os sintomas? A preocupação excessiva, pensamento intrusivo, ansiedade. Então, a ansiedade pode também ser um sintoma. Então, você pode olhar para ela como um sentimento, como um sintoma. Agora, eu fico aqui pensando qual que é a real pergunta por trás da sua pergunta. Né? Porque a resposta, então, ou sintoma, suponhamos que seja sintoma, ou que seja sentimento, ou que seja as duas coisas. A minha pergunta é o que é que você faz com essa resposta? Né? O que é que está mobilizando aí em relação à ansiedade? Qual é o ponto que talvez você precise olhar? Essa seria a minha sugestão, né? Para olhar o que é que está pegando aí na sua vida em relação à ansiedade, quer seja um sintoma ou quer seja um sentimento. Exato, porque para você, eu lido com a ansiedade. Todas as respostas são corretas, né? Pode ser um sintoma, pode ser um sentimento, mas eu lido com a ansiedade mais como um sintoma, porque eu acho que é uma resposta ao medo. Às vezes até à tristeza. Porque, veja, quando. Ai, eu fico muito ansioso porque eu tenho muita coisa para fazer. Você fica muito ansioso porque você tem muita coisa para fazer, mas atrás disso tem algo sustentando, que é eu vou dar conta de fazer tudo, eu vou dar conta de fazer tudo no tempo que eu quero fazer, porque eu posso fazer em uma semana, mas eu quero fazer no dia de hoje. Eu quero finalizar às 19 horas com 30 tarefas realizadas. Então, isso me gera ansiedade. Então, a ansiedade não é pelas 30 tarefas, a ansiedade é pelo medo de não conseguir cumprir as 30 tarefas. Então, nesse sentido, eu lido mais como um sintoma. Mas a questão é que se você trouxe uma pergunta dessa, é, porque quando você. Aqui é muito difícil que a gente não está vendo vocês, a gente não está tendo contato visual e não temos uma história para acompanhar. Mas se você estivesse aqui conosco, ou comigo, ou com um dos meninos dentro de um consultório, o que que te mobilizaria a fazer uma pergunta dessa? Porque a gente não traz uma pergunta que a gente tira aleatória de trás da orelha, né? A gente, sempre que vocês trazem uma pergunta aqui, pelo menos é assim que a gente lida dentro de um atendimento individual, você não traz algo que a vizinha fez. Se a vizinha fez e não tem nada a ver com você, isso não te incomoda, isso não faz sentido, isso é da vizinha. Mas se a vizinha fez e isso toca em você em alguma coisa, é porque tem uma verdade sua aí também, tem uma parte sua dessa história. Então, quando você traz uma pergunta dessa, tem algo em você dessa ansiedade, ou é um sentimento, ou é um sintoma. Então, o que eu ficaria é exatamente isso aí que o Bruno falou. O que está acontecendo aí? O que está te movendo? O que está te incomodando? Não importa se é sintoma ou se é sentimento, tem algo te incomodando, identifique o que que é e corra atrás disso. O que acontece? É, O que vocês acham sobre terapia de renascimento? Não, o que eu acho assim, eu acho fantástica. A gente tem um curso, inclusive, chama Transformação através do Amor, que vai trabalhar só renascimento e parto, né? Gestação e parto, renascimento e parto, né? Gestação e parto. Agora, por que que a gente
tem este treinamento especificamente. Por mais humanizado, por mais amor, por mais esperado, por mais preparado que tenha sido o seu parto, é um processo traumático. Como tudo na vida, é um ciclo. Morre o ciclo do bebê dentro da barriga da mamãe, feto, bababá, para nascer o bebê fora da barriga da mamãe. Então, existe a morte de um estado, renascimento de um outro estado. Todos esses ciclos, todos esses processos, eles são traumáticos. Existe um luto, existe um encerramento de um ciclo para ter o início do outro. Especificamente esse processo encarnatório, né, onde a gente sai da vida intraútero para vir para a vida terrena, é um processo que muitas vezes ele está extremamente ligado a muitas atitudes e comportamentos que nós temos ao longo da nossa vida, né? Se foi de fórceps, se foi normal, se foi cesárea, se foi agendado, se esperou o bebê dar os sinais, enfim, existem uma série de questões técnicas ali do parto em si que contribuem muitas vezes para a personalidade, para comportamentos que hoje nós adultos temos. Então, é uma terapia que pode ajudar muito a compreender e ressignificar muitas dessas situações que vocês, nós, né? Vocês não, nós temos ao longo da vida. Agora, mais uma vez, hoje vai parecer que a gente só está fazendo isso. O que te leva a procurar uma terapia de renascimento, né? Quando a gente fala a transformação através do amor, eu falo que todos deveriam passar, né? Porque todo mundo aqui passou por um processo de parto. Se você está vivo, é porque você de alguma forma passou por esse processo. E, sem dúvida alguma, tem coisa para ser olhada, tem coisa para ser compreendida. Agora, se você faz essa pergunta, é porque você com certeza já identifica alguma coisa e que você julga que a terapia de renascimento é que seria uma boa alternativa, que seria um bom caminho. O que é isso? Eu gosto muito da terapia de renascimento, acho que é um excelente recurso que nos ajuda principalmente. O que eu gosto muito da terapia de renascimento é reconhecer se no momento, né, do nosso nascimento, se no momento do nosso parto, nós instalamos de alguma forma no nosso sistema ou um sentimento, ou uma crença, ou uma sensação que de alguma forma fica impregnado na nossa vida e corresponde aos nossos movimentos, né? Todos esses movimentos, né? Terapia de renascimento, terapias de memória profunda, processos regressivos, na minha opinião, só servem para alguma coisa se tem um reflexo no nosso presente. Se não tem reflexo no nosso presente, não serve para absolutamente nada. São processos que não servem para curioso. Deixa eu ver lá como é que é. Isso não serve para nada. Agora, se eu sinto que isso de alguma forma pode refletir no meu presente, ou está refletindo no meu presente, pode ser um excelente recurso. Me dê um exemplo de como isso funciona. Às vezes a pessoa tem uma sensação assim, eu não sou importante. Mas de onde vem isso? A pessoa fala, não sei. Não aconteceu nada na minha vida assim que eu não me senti importante. Então a gente procura memória recente, alguma coisa que aconteceu. Nada, não vem nada. Nada, você procura. A terapia, muitas vezes, de renascimento pode trazer algo que é mais antigo, que vem desse lugar. A minha mãe não me ama. Mas teve algum episódio, alguma coisa que aconteceu que... Não, eu sempre fui muito amado, mas eu tenho essa sensação aqui dentro de mim que a minha mãe não me ama. De onde vem isso? Então é sempre importante para esse tipo de situação, né? Quando as pessoas nos perguntam aqui com frequência sobre constelação familiar, sobre renascimento, memória profunda, regressão, a nossa pergunta é sempre: o que é que você pretende com isso? O que está pegando? Que você procura isso como um recurso? Porque pode ajudar em muitas situações. Mas a gente precisa ter consciência. Por que é que eu estou buscando isso? Para que não seja simplesmente só um movimento de curiosidade em relação a algo. Né? Deixa eu entender. Por que eu procuro esse movimento? Então, eu dei aqui alguns exemplos de coisas que são típicas, onde um processo de renascimento pode ajudar. Geralmente com essas questões que vêm de algum lugar e a gente não consegue entender de onde vem. Muito bom. Eu também é uma terapia linda.
mas que eu não faria de curioso, né? E acreditem, chegam, né, pessoas que, eu quero fazer uma terapia regressiva integral, que é o nome que se dá hoje, mas na verdade é terapia de vidas passadas. Eu quero fazer uma terapia, mas qual é a queixa? O que que acontece? Não, é porque eu tenho vontade de fazer. Eu, por exemplo, eu não faço. Porque eu acho que não cabe, não tem contexto. Agora, se tem algo hoje na sua vida que aí o profissional, né? Muitas vezes a pessoa que não está acostumada com a técnica nem tem como avaliar isso. Mas se tem algo na sua vida hoje que o profissional avalia e percebe que faz sentido fazer uma volta para ver de onde isso surgiu, aí é um trabalho belíssimo, é um trabalho lindíssimo. No curso A Transformação através do Amor, a gente vê respostas lindas, mas não, eu vou lá só para fazer terapia de renascimento. É que tem um contexto, não é assim, então vem para o consultório, eu vou fazer terapia de renascimento. Tem um contexto, tem todo um trabalho pré-renascimento, tem todo um trabalho que você vai identificando os comportamentos da sua vida hoje, que atuam hoje em você, limitações que atuam hoje, histórias que gritam na sua cabeça hoje. A gente trabalhou muito, já muito, com a história de gêmeos, por exemplo, gravidez gemelar, que uma criança nasce e a outra não, né? Uma criança morre. A gravidez começa gemelar e nos 3, 4 primeiros meses um bebê desenvolve e o outro não. Isso gera coisas, né? Não é regra. Presta atenção, a gente tem que tomar tanto cuidado com o que a gente fala aqui, porque depois vocês tomam as coisas como verdade absoluta. Não é que todas as gravidezes gemelar são assim, que não desenvolvem. Algumas desenvolvem, isso pode gerar uma sensação de que eu fui privilegiada, ou que direito eu tenho de ter nascido e o outro não. Uma série de coisas. E uma série de outras coisas que acontecem e que hoje você traz comportamentos na sua vida, hoje você traz atitudes, você traz sensações, sentimentos que não tem explicação. Mas como assim eu não tenho direito de pertencer, eu não tenho direito de ter sucesso, eu não tenho direito de fazer isso, eu não tenho direito de fazer aquilo. Aí quando a gente volta para uma terapia dessa, você se sente realmente assim, eu roubei do outro o direito de nascer, porque eu nasci e meu irmãozinho não. Ou eu nasci e meu irmãozinho nasceu, foi natimorto. Ou como eu nasci primeiro, faltou oxigênio para o meu irmãozinho e meu irmãozinho não pôde nascer. E tem uma série de coisas assim. Aí sim eu acho que a terapia de renascimento é lindíssima para a gente fazer esses resgates, mas tem que ter algo do seu presente, tem que ter algo. Ontem no consultório, uma pessoa trouxe uma questão e eu falei com ela o seguinte, falei, olha, vamos ficar com o que nós temos aqui agora. Porque ela falou, porque eu fiz apometria, fiz não sei o quê, fiz um monte de técnicas lá e me levou a este resultado X. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, antes da gente ir para esse resultado X, através de todas essas técnicas que você já fez, vamos ficar com o que nós temos agora. Eu sempre privilegio o que tem agora, o que está acontecendo com você agora, qual é o comportamento, qual é o sentimento, que resposta você tem em relação a isso, o que você faz quando você sente aquilo. Eu sempre privilegio. Daí nós vamos então destrinchar para outras coisas. Mas assim, não fica procurando muita história, não, sabe? Fica com o que você tem aqui e agora. E procure um bom profissional, porque com o que você tem aqui e agora, um bom profissional vai saber te direcionar para que caminho ir, para que técnica seguir. Tá bom? Como saber que atingi a inteligência emocional? Eu gosto sempre de colocar não só sobre inteligência emocional, mas, enfim, diversos aspectos da vida. Eu nunca acho, principalmente quando a gente fala do autoconhecimento, né? Eu nunca acho que tenha um lugar de chegada que eu falei assim, pum, aqui eu atingi 100% da minha inteligência emocional. É óbvio que inteligência emocional é algo que tem gente que tem zero e tem gente que tem 100, né? A gente desenvolve inteligência emocional. O Leader Training é um curso onde, na prática, você vai trabalhar a sua inteligência emocional lidando com cada um dos 4 sentimentos básicos em diversas situações. Mas como você saber que você atingiu isso, eu não sinto que eu atingi até hoje. E eu desconheço uma pessoa
que fale eu atingi a minha inteligência emocional. O que eu sinto é que você pode comparar, de repente, situações onde você passou um tempo atrás e passa hoje, e você lida muito melhor com essa situação. Porque o que é a inteligência emocional de fato? É você saber administrar os seus próprios sentimentos. Porque controlar os sentimentos você não controla. Você não sabe que hora você sente medo, que hora você sente tristeza. Isso você não tem como escolher o momento em que cada um vai se manifestar. Mas você tem como escolher o comportamento que você tem a partir do momento que você sente medo. Então, a inteligência emocional é justamente esse ponto onde você consegue administrar as suas próprias emoções a partir daquilo que você sente. Ou seja, a reação que você tem. Que aí, é óbvio, deixa de ser uma reação e passa a ser uma ação, passa a ser uma escolha. Isso é inteligência emocional. Se você consegue fazer isso, eu sinto que você atingiu a inteligência emocional. Agora, você não vai atingir a inteligência emocional porque 100%, porque hoje você lida bem com uma situação. Amanhã talvez você não lide bem com a mesma situação. Mas justamente porque esse movimento da vida ele acontece, né? Tem dia que eu tô bem, que eu tô mais centrado, que eu tô mais equilibrado, acabei de sair da terapia, meditei e tá tudo 10. Tem dia que eu tô um bagaço. E aí a mesma coisa de repente me dispara de uma outra forma. Então, eu nunca gosto de classificar nesse sentido assim, cheguei ao ápice da inteligência emocional porque fiz formação XYZ. Isso não existe dentro do autoconhecimento, né? Existe você estar mais preparado. E, óbvio, quanto mais você fizer, quanto mais você se preparar, mais preparado você vai estar. Mas não existe esse cheguei na inteligência emocional. É a minha opinião. Muito bom. Eu vou pedir licença para trocar a sua palavra de atingir a inteligência emocional para o momento em que a gente tem um pouco de noção do que é inteligência emocional, um pouco de consciência. Quando eu sou capaz de identificar a minha emoção, então eu consigo identificar o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo medo, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo alegria. Quando eu consigo identificar o que eu estou sentindo, eu tenho noção de inteligência emocional. Quando eu consigo identificar o que é minha emoção e o que é a emoção do outro, eu tenho noção de inteligência emocional. Isso aconteceu e eu estou sentindo raiva, estou vendo que o outro manifesta um movimento aqui de medo, mas isso é do outro, não é meu. Pronto, eu consigo identificar o que é minha emoção, consigo perceber que o outro tem a dele, consigo separar essas duas coisas, o que é meu e o que é do outro. O próximo passo é, eu identifico o que eu estou sentindo e eu escolho como eu ajo aquilo que eu estou sentindo. Uma coisa é sentir raiva, outra coisa é gritar com todo mundo. Uma coisa é sentir raiva, outra coisa é quebrar todas as coisas, bater a porta. Quando eu consigo também fazer essa dissociação, uma coisa é o que eu sinto, outra coisa é o que eu faço quando eu sinto aquilo, eu tenho uma noção de inteligência emocional. Então, se você consegue identificar a sua emoção, perceber o que é seu, o que é do outro, e consegue escolher como agir com aquela emoção que você está sentindo, eu posso te dizer que você tem uma noção, uma consciência do que é inteligência emocional. Muito bom. Ter noção e consciência do que é inteligência emocional é completamente diferente de você dominar isso ou aquilo, né? Porque você colocou como saber que eu atingi a inteligência emocional, como saber que você reconhece como você comporta, como você age, o que é que te move. Isso é diferente de eu tenho controle total e absoluto, não sei, porque para mim fica quando você faz essa pergunta, fica assim, como ter o controle, ter a, a tranquilidade de lidar com todas as questões, porque eu tenho inteligência emocional. Então, agora eu sou uma expert, eu sou formada em inteligência emocional e está tudo resolvido. Isso, sinceramente, eu não conheço. Eu acho que se você tiver já o reconhecimento de como você funciona, como as emoções te afetam, como que os seus comportamentos afetam a você e ao outro, já é muito grande. Porque para você ter o controle absoluto sobre isso, é, você teria que saber lidar muito bem com tudo que você está sentindo, você teria que ter um equilíbrio, tamanho, que nada, 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 nada. Você agiria com tudo com muita eficiência, equilíbrio e serenidade. E nem Jesus conseguiu isso, porque Jesus teve medo.
Então, então agora eu sei tudo de inteligência emocional, eu não sinto medo, você vai sentir medo. Dalai Lama, que é o 14º que está encarnado no planeta nesse momento, ele sentiu raiva. Ele sentiu raiva e ele sentiu medo quando ele teve que abandonar o Tibete. Então, são pessoas que são emocionalmente muito inteligentes, estão muito à nossa frente nessa prática, nessa técnica de se reconhecer, de observar seus sentimentos, de acompanhar as emoções, e também continuam sentindo medo, tristeza, raiva, alegria. Agora, uma coisa é você sentir raiva, reconhecer e lidar com isso de uma forma. Outra coisa é você sentir raiva e bater a porta do carro. Então, você reconhecendo e já sabendo de que forma isso atua em você, eu acho que já é excelente. Não precisa mais do que isso. Muito bom É encontrado. isso. Muito bom. Até a próxima semana. Beijo, tchau.